Salvador Rocha Garcia Júnior, que desapareceu numa tarde quando levava seu computador para assistência técnica. Um caso inexplicável e que pode esconder algo muito grave. Eu vi os pés dele cheios de bolhas. Ele pode estar na rua, sozinho. Eu não percebi que o negócio era mais grave. Eu não percebi. Meu nome é Euricleia Vasconcelos Rocha Garcia, professora, aposentada. Sou sul-mato-grossense, vim para São Paulo no ano de 90 para cá, e sou irmã do Salvador Rocha Garcia Júnior, né? E eu sempre chamei ele de Juninho, ou Juquinha em casa, né? Juca, Juquinha, Juninho, né? O Juninho, sempre foi um menino muito, muito alegre, muito prestativo, e quando ele era muito pequenininho, né? Minha mãe morreu, eu estava com 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e o Juninho é bem mais novo do que eu. E meu pai saía para trabalhar na marcenaria, meus irmãos mais velhos juntos, e eu e o Juninho que ficávamos o tempo todo junto. Então, eu não posso falar que criei, porque tinha meu pai, meus irmãos, tinha assistência da família toda, mas nós éramos muito grudados, muito, o tempo todo, né? E aí, quando ele fazia todas as atrapalhadas de moleque mesmo, corria atrás de mim, às vezes brigando com faca, querendo me bater, mas era bem, bem, bem alegre, Juninho. Nunca teve problema, porque a mãe morreu, e ser abandonado ou ficar tristinho, não. A família tinha muitos tios, muitos primos, e meu pai deu muito bem conta do recado, né? Só tinha que trabalhar, marceneiro, todo mundo lá na lida mesmo, né? E aí, quando já foi ficando adolescente, não gostava muito de ir para a escola, não, mas ia. Aí, quando foi adolescente, ele veio morar em São Paulo, a gente é lá do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Aí ele veio para São Paulo, morou com uma tia minha durante um tempo aqui, depois voltou. Aí foi fazer o curso, o segundo grau, curso técnico, né, no interior de São Paulo. É uma fase também dele viajar bastante, conhecer, levar bastante os amigos para casa. Nessa época ainda não cozinhava muito, mas já gostava também de cozinhar, né? Porque depois ele se forma em cozinheiro, né? Eu costumo falar que amo o Juninho assim, né? Porque criei ele. Eu falo de uma forma brincando, eu tenho que deixar bem claro isso, que meu pai sempre foi muito carinhoso e muito atencioso. E o Juninho, ele, acho que sim, acho que precisava de uma pessoa em casa para estar lá, presente o tempo todo. E acho que eu era essa pessoa, essa presença feminina, e meu pai também, trabalhando, às vezes tinha que viajar com o trabalho dele. Então eu era a presença ali, que estava ali fixa, que estava o tempo todo ali, e que ia nas reuniões dele de escola, e que ganhava o presente do Dia das Mães também. Aqui em São Paulo foi bastante correria, né? Trabalhava muito, fez faculdade de gastronomia, tentou ao mesmo tempo fazer hotelaria também. Hotelaria ele não concluiu, gastronomia ele concluiu, né? E trabalhava em restaurantes, né? Cozinheiro, e aí também um período muito bom em casa, que aí a gente comia bem, porque ele cozinhava bem para todo mundo. Quando eu me separei, em 2002, 2003, este período, aí ele morava aqui no centro de São Paulo, né, perto da Anhangabaú, e aí ele foi morar comigo, que era para poder me ajudar nas finanças, né, porque aí eu saí de casa, então nós dois fomos morar juntos no mesmo apartamento com as minhas duas filhas, que era para ele ajudar a cuidar, para a gente dividir as despesas e para a gente ficar junto, já que eu estava separado, para a gente ter mais tempo juntos. Ele queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo. E aí ele foi morar na Irlanda. Ficou 4 anos morando lá na Irlanda. Antes disso, ele também já tinha passado uma temporada na França, trabalhando em restaurante também. E aí, esses 4 anos que ele ficou na Irlanda,
Aí foi bem difícil, mas nós nos falávamos direto, ele me ligando e querendo saber e me mandava um monte de coisas de lá para mim, para as minhas filhas. E ele, quando ele veio da Irlanda, ele não estava satisfeito em voltar para cá, ele não estava feliz, não era muito o que ele queria não, né? Mas ele voltou, aí ficou um tempo comigo, aí foi para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas, que tinha que arrumar uns problemas lá de inventário. Meu pai faleceu, né, em 93, que eu estava aqui em São Paulo, meu pai faleceu e tinha que ir lá resolver uns problemas. Aí ele foi para lá. Eu acho que isso ajudou ele a ficar um tanto triste também, porque ele trabalhava com uma cozinha especializada, com jeito. Aí lá ele conseguiu um trabalho para trabalhar, para cozinhar aquelas panelas bem grandes para empresas que fornecem marmita para trabalhadores que estão na estrada, né, de algumas firmas lá. Então acho que isso deixou ele bastante decepcionado, que ele esperava da vida e como é a situação que ele estava, ele que sonhou tanto, queria tanta coisa. Eu acho que ele deve ter ficado bastante decepcionado com isso, né? Eu percebi, aí ele ficou lá alguns anos em Três Lagoas, e eu percebi que ele estava triste. Mas eu achei que fosse uma tristeza, que ele ia dar a volta por cima e iria conseguir sair dessa situação. Em 2013, aí ele já estava mais distante, eu ia para lá nas férias, e ele não conversava muito, não falava mais muito dele. E aí foi quando eu tive o diagnóstico de câncer. E aí meus irmãos tentando falar com ele, e ele não veio em 2013 me ver. Ele não me ligou. Aí eu percebi que realmente ele estava mal mesmo. Porque o tanto que ele me amava e não me procurar, é porque ele estava muito mal, né? Mas em 2014, aí meu irmão mais velho, do que eu, o mais velho, né? Conversou com ele, minha prima, e ele veio ficar uma temporada comigo, para me acompanhar nas quimioterapias. Aí ele ficou um tempo morando em casa, na minha casa, e cuidando da minha alimentação nessa primeira fase, que era muito difícil eu comer, em 2013, e ele cuidou muito bem de mim, né? E de vez em quando ele começou a sair, a andar, e aí falava que dentro de casa tinha muita gente, né? Era minha filha, era bagunça, eram minhas visitas, né? Aí ele foi morar sozinho, aqui em São Paulo, né? O Marcelo, meu marido, organizou também, ajudou, e ele foi morar sozinho. Então aí eu não tinha... Aí ele vinha para casa e voltava para lá. E aí eu percebi que nessas idas e vindas, ele de vez em quando ficava fora, 1, 2 dias, 3 dias, né? E aí foi quando eu conversei com ele, eu e o Marcelo, e fomos atrás dele, e ele aceitou fazer terapia. Lá perto do metrô São Judas, aí ele estava fazendo uma terapia, e eu insistindo, acreditando que ele ia conseguir sair dessa, e que era só uma depressão, né? Como vários amigos meus que já tiveram, que saíram, eu também tinha essa esperança, né? Então, aí eu penso que ou era uma depressão, eu cheguei a pensar em síndrome do andarilho, né? E também na possibilidade de ser drogas, né? Mas drogas, normalmente as pessoas tiram as coisas de dentro de casa. E o Juninho não acontecia isso, né? Inclusive o dinheiro que ele trouxe da minha sobrinha, ele deixou comigo. Então, eu não achei que fosse isso. Mas ele estava nessa história de desaparecer. Quando foi na sexta-feira, ele desapareceu no dia 17 de novembro, quando foi na sexta-feira, isso foi uma segunda-feira, na sexta-feira, ele não tinha dormido em casa.
E quando ele voltou, ele estava dormindo muito. Como toda vez, eu só falava com ele, Juninho, tem que mudar, vamos fazer isso. Procurava um curso. Ele chegou a fazer, nesse período, alguns cursos, né, de panificação e tentar voltar para o meio, ir em feiras de alimentação, de produtos alimentícios da área, né? E aí eu falei, nesse dia eu falei assim, eu vou tentar uma tática diferente com o Juninho aqui. E dei uma bronca nele, né? Que ele tinha que procurar o filho e tinha que se organizar na vida, né? Aí eu dei essa bronca, aí nesse mesmo dia ele falou que iria embora. Eu falei, não vai não, me desculpa, eu peguei pesado, né? Pedi desculpa, me abraçou, me beijou, como sempre faz, e falou que me amava. A gente sempre fazia isso, a gente sempre brigou, sempre, gritos altos um com o outro, mas em 5 minutos a gente já estava ali entre beijos e abraços, né? E um apoiando o outro. E aí ele passou o final de semana em casa e estava no computador vendo onde tinha alguns cursos. Ele não queria mais voltar para a área da cozinha, estava nessa dúvida se voltava ou não. Aí eu falei para ele, então, como você leva muito jeito, tem muita paciência e tem a experiência com a comida, você pode tentar ser cuidador. Você vai aliar a comida, né, fazer um trabalho específico ali, aliar a comida com a sua paciência, que você leva jeito. E aí, no final de semana, ele ficou no computador tentando procurar alguns endereços, algumas coisas, alguns cursos. E na segunda-feira, ele saiu, no horário do almoço, eu ainda dei uma apressada no almoço para ele. Era aniversário da minha filha, que não mora em casa, mas a gente estava conversando sobre isso. E aí ele almoçou rapidinho e até a Santa Efigênia para arrumar o computador dele e depois ia procurar um curso, que tinha um hospital oferecendo um curso para cuidadores. E ele iria procurar. Então ele saiu de casa logo após 1 hora, que ele tinha que dar tempo de fazer tudo isso à tarde. E não voltou. E no meio dessa semana, eu fui para Santos, eu viajei e ele ficou em casa. E eu não ligava em casa, não atendia, minhas meninas também não estavam, até que uma das meninas, das minhas filhas que estava em casa, falou, mãe, o tio não está aqui. Quando eu voltei, aí eu comecei a procurar, comecei a ligar para o 190, e aí foram me passando uma série de outros telefones. E aí me passaram, aí falaram, né? Então tem que fazer os IMLs, que meu marido aí já começou a organizar para procurar, mas eu achei que ainda não estava na hora, que ele tinha saído e iria voltar para casa. Então fiquei nos telefonemas, ligando para toda a família, para todos os amigos, tentando falar com ele no celular dele, tentando entrar no computador e ver com quem ele tinha falado, porque ele estava usando o computador da minha filha, então para a gente ver com quem ele tinha, o que ele tinha pesquisado. Aí começamos a fazer uma investigação, porque o boletim de ocorrência mesmo, aí eu só fiz no dia 27 de novembro. Eu tinha esperança que ele voltasse sozinho, que ele tivesse saído, que tivesse dado um branco e que voltaria para casa. Foi aí que eu percebi que não... os dias foram se passando e aí a gente começa a ficar desesperado, né? Aí você começa a procurar todo mundo para te dar orientação, que aí nós fizemos... Aí no primeiro IML que o meu marido foi ali o central, aí eles deram uma lista, e nessa lista eu fiquei olhando lá naquela lista, eram 48 órgãos, entidades, 3 MLs de São Paulo e Grande São Paulo para a gente procurar. Então aí a gente começou a procurar por todos os lados, por ele. Nenhum sinal do Juninho, nenhum. Em nenhum momento, em nenhum, né? Eu ainda cheguei a procurar nas coisas deles para ver se tinha endereço, porque ele já tinha levado o notebook dele antes para arrumar, para ver se tinha
algum recibo, alguma coisa nas coisas dele, não encontrei. Fui para Santa Efigênia, tentei começar a procurar lá, mas só deu para distribuir cartazes, porque a minha intenção era de loja em loja para ver se alguém tinha visto, mas são muitas. Não dava para eu entrar em todas, não. Aí distribuímos cartazes lá pela região e desde então estamos nessa procura aí. Tenho 2 irmãos que estão lá em Mato Grosso do Sul, né? E que, para eles, São Paulo é uma coisa difícil, até difícil financeiramente para ficar vindo para cá também, para procurar, né? E também acho que acreditam que ele possa voltar, que possa ter sumido. O fato é, aqui em São Paulo, só tem eu para procurá-lo. Eu acho que a sociedade, ela cobra muito das pessoas. Ela cobra muito, né? E a gente se acha normal, a gente consegue viver, mas tem algumas pessoas que têm expectativas diferentes e que sofrem muito com essa pressão. O Juninho, acho que tinha ele estava se pressionando mesmo, ele estava cobrando dele muito mais do que deveria, né? Eu acho que ele também, desde pequeno, ele aprendeu muito a se virar, né? Mesmo tendo todos nós, ele também saía, morava sozinho, voltava para casa. Os cursos dele, quem procurava era ele. Ele não tinha medo de enfrentar, não tinha medo de trabalhar, trabalhava muito, né? E acho que ele cobrava muito. Ele saiu, ele queria voltar melhor para o Brasil e ele voltou e depois se viu nessa situação. Então eu achei que fosse só essa depressão. Mas depois de muito tempo, depois de 1 ano, eu encontrei um cachimbo no apartamento que ele estava morando. Um cachimbo que me parece de usuário, quem usa o... né? Então não posso deixar de pensar que essa é uma possibilidade. Durante o tempo todo eu perguntava para os meus irmãos, para as minhas primas, será que o Juninho está consumindo alguma droga, né? E me perguntava, o tempo todo perguntava para todo mundo, né? E aí eu não acreditei nisso, não achei que fosse isso. E até hoje eu não acredito nisso. Eu trabalho isso como uma possibilidade. São muitas as possibilidades. Então, esta é uma possibilidade dele, a depressão, uma possibilidade gerada por todo esse conflito, essa vontade de coisas que ele tinha de criar, de produzir, né? Eu acredito que o Juninho está vivo. E se ele está vivo, ele não está bem, porque se ele estivesse bem, ele iria me procurar. Então, eu acredito que ele não está bem e que deve estar em algum lugar precisando de ajuda. Eu tenho o meu tratamento, tenho minhas filhas, tenho meus amigos, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, tem épocas que eu consigo caminhar bem, passar dias muito bem e não fico lembrando muito. Eu consigo isso. Agora, quando está chovendo bastante, que eu acordo à noite, aí é difícil voltar a dormir. E o Juninho, ele fazia pra gente bastante sopa e chocolate quente. E ele não gostava de frio, de jeito nenhum. Então ele se enchia de meia, se enchia de casaco para ficar dentro de casa, todas essas coisas quentinhas. Então aí às vezes eu sofro bastante quando eu vejo que durante a madrugada ele pode estar na rua, sozinho, né? Sem carinho, sem um lugar quentinho, aconchego, sem saber que ele pode voltar para casa, que ele vai ter isso. Eu não percebi que o negócio era mais grave. Eu não percebi. Estava ali na minha frente. Mas tem aquela coisa, né? Mãe é a última a saber. Todo mundo fica sabendo, né, que essas histórias. Então, acho que aconteceu mais ou menos isso, né? Agora, eu percebo com clareza o quanto que a vida dele era cheia de conflitos.
né? O quanto é, porque eu acredito que o Juninho está vivo. Nesse trânsito que a gente vive também, às vezes eu aproveito para dar até uns gritos dentro do carro, quando eu estou sozinha. E é uma sensação de que, como se eu me sentisse um bichinho enjaulado, assim, e uma vontade de sair correndo, desesperado. Sabe cachorrinho quando sai correndo, assim? De sair gritando pelas ruas, quando tem multidão. Aqui perto, em Anhangabaú, Sé, quando tem uma multidão de gente, uma vontade de sair correndo, que nem quando você perde criança e que você sai gritando o nome, e que parece que se eu sair gritando, eu vou ouvir o Juninho, que o Juninho vai me responder. Então parece que às vezes eu acho que ele pode estar tão perto de mim, né? E a gente não encontra, né? Eu diria que ele fez muito, que ele se cuidou muito, cuidou dele, cuidou de todo mundo, e que ele tem que dar a oportunidade para eu poder cuidar um pouco dele, né? E que não tem culpas mesmo, que ele não tem culpa, e eu só quero poder ter a chance de abraçá-lo e de ajudar, no que eu puder ajudar, né? Eu quero ter a oportunidade de ver meu irmão, de abraçar meu irmão, de falar de novo para ele o quanto ele é importante para tanta gente e o quanto eu amo, né? Então eu acredito que o Juninho está vivo e que ainda vai aparecer. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro deste homem, entre em contato pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante.